Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 nós estamos aqui para falar sobre fechamento e abertura do mercado e trazer aqui as principais notícias que podem movimentar o seu dia a dia. Hoje, segunda-feira, dia 12 de julho de 2021. Espero que você tenha ficado com saudades minhas, né? Quinta e sexta, infelizmente, tivemos problemas técnicos aí. Tive que resolver um problema de internet aí que estava acontecendo em todo o meu condomínio. E, infelizmente, não conseguimos aí transmissão ao vivo na quinta e nem mesmo na sexta-feira. Agora retomamos aí para falar aí diariamente a partir das 5h50 sobre todo esse assunto aí que pode movimentar o mercado no seu dia a dia. Na quinta-feira, ainda lá nos nossos grupos de WhatsApp, conseguimos encaminhar também aí o material em PDF e na sexta, da mesma forma, pelo menos as principais notícias aí que impactariam o mercado. Sexta-feira tivemos aí feriado estadual, né, devido aí ao feriado da Revolução no estado de São Paulo, onde a B3, né, a Bolsa Brasileira, ficou fechada também, e com isso também tivemos uma movimentação um pouco menor na sexta-feira, mas vamos falar um pouquinho então sobre o mercado na sexta. Os índices mundiais, de forma geral, voltaram a subir na sexta-feira, depois aí de várias perdas na quinta, né? Elevando também as BDRs. BDRs, lembrando aí, são os títulos de ações brasileiras negociadas fora do Brasil, e as BDRs, principalmente nos Estados Unidos, tiveram um bom resultado aí na sexta-feira, auxiliando aí um pouco as BDRs, não, desculpa, as ADRs lá nos Estados Unidos de ações brasileiras tiveram aí um bom resultado, trazendo uma boa perspectiva também para esse início de semana e essa retomada aí do índice Ibovespa. Após fortes quedas aí com receio da recuperação econômica, né, e também a variante Delta da Covid-19, as bolsas mundiais subiram forte na sexta-feira com mais confiança dos investidores e uma percepção de que os estímulos econômicos, principalmente lá do Federal Reserve, o Fed, Banco Central norte-americano, devem continuar por mais tempo, em meio aí a essa retomada, onde os próprios membros do Federal Reserve disseram que ainda é necessário acompanhar um pouco mais para que realmente a economia mundial e a economia norte-americana, principalmente, chegue a um patamar onde eles possam começar a reduzir esses estímulos tanto em relação à taxa de juros quanto aí à recompra de títulos, né? Algo que dá mais tranquilidade, então, aos investidores de forma geral. E mesmo com algumas dessas informações, as treasuries ali se mantêm estáveis, treasuries para 10 anos, né? Os títulos de renda fixa lá dos Estados Unidos se mantêm praticamente estáveis, mantendo então essa perspectiva de crescimento em relação às bolsas norte-americanas e também às bolsas mundiais. Na sexta-feira também o presidente norte-americano Joe Biden anunciou aí um decreto que deve aumentar a competitividade das empresas norte-americanas. Isso também trouxe aí um bom ânimo para o mercado norte-americano. E olhando por aqui mesmo em um dia de bolsas fechadas, o investidor ainda continua de olho na crise hídrica, nas eleições 2022, CPI da Covid e a reforma tributária, que acaba automaticamente preocupando aí os investidores de forma geral, e mesmo em dia sem pregão, os investidores analisavam aí tudo o que acontecia no mercado brasileiro. Olhando aí para fora ainda, a Europa também recuperou praticamente boa parte aí das perdas em relação à quinta-feira. E a Ásia fechou sem direções distintas, principalmente aí trazendo perspectivas em relação à alta do minério de ferro e o petróleo também movimentando o mercado e a política brasileira como um todo, onde na sexta-feira nós vimos o presidente Jair Bolsonaro questionando aí inclusive o aumento de preços aí pela Petrobras, que segue aí a perspectiva aí de aumento de preços internacional em relação ao petróleo. Vamos olhar aí para o fechamento em números da sexta-feira e a gente fala um pouquinho mais então sobre esses assuntos do nosso dia a dia.
Não temos aí o fechamento do Ibovespa da sexta-feira, dia 9, né, visto que foi feriado, então o fechamento de Ibovespa do dia 8 foi a 125.428 pontos na quinta-feira, uma queda de 1,25%, em um dia que as principais bolsas mundiais também tiveram diversas quedas. O dólar, trazendo aí a perspectiva de sexta-feira, fechou a R$ 5,25, uma alta de 0,24%, e as bolsas norte-americanas, na sexta-feira, Nasdaq subiu 0,98% a 14.826 pontos, S&P 500 subiu 1,13% a 4.369 pontos e Dow Jones também subindo forte 1,30%, chegando aí a 34.870 pontos, um momento aí muito bom para as bolsas norte-americanas que conseguiram se recuperar bem e trazem aí bons números, principalmente aí em um momento próximo aí da divulgação de resultados que a gente fala ainda nesse Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Olhando para a Europa, nós tivemos aí o fechamento do euro a R$ 6,21, uma queda de 0,17%, e as principais bolsas da Europa aí tendo forte alta, recuperando aí praticamente boa parte aí do prejuízo do dia anterior. O DAX na Alemanha subiu 1,73% a 15.687 pontos. O CAC na França subiu mais de 2%, 2,07%, chegando aí a 6.529 pontos. E no Reino Unido a alta foi de 1,30%, chegando aí a 7.121 pontos. Na Ásia, na sexta-feira, nós tivemos aí a China fechando em queda de 0,26% a 14.884 pontos e o Japão fechando aí queda de 0,63% a 27.940 pontos. Forte queda também aí nas últimas semanas, olhando aí para Japão e também para a China, aí, que perderam aí boa parte aí dos números em relação aos seus principais índices. Cenário de cripto, na sexta-feira, dia 9, nós tivemos aí uma alta de 2,61% no Bitcoin, enquanto o Ethereum fechou em alta de 0,56%. Petróleo futuro continua oscilando e tendo alguns ganhos aí mesmo fora do radar da OPEP, né? A OPEP ainda não chegou aí num acordo com os principais países exportadores de petróleo, mas o Brent fechou aí a $75,59 na sexta-feira, enquanto o WTI fechou a $74,63, olhando aí para o mercado futuro de petróleo. O índice S&P 500 VIX, famoso índice do medo, né? Índice que mostra a volatilidade do mercado de ações, trazendo aí principalmente a perspectiva de risco em relação a esses mercados. Nós temos aí o fechamento na sexta-feira a 16,18 pontos, uma queda de 14,84% em relação à quinta-feira, onde nós tivemos um estresse maior aí no mercado, e esse índice, quanto menor também a volatilidade, menor o risco aí dentro do mercado de ações, chegando aí a números mais altos, ele amplia também esse risco dentro do mercado de ações. Mercado de metais futuro, na sexta-feira nós tivemos o ouro aí subindo a $1.808,55, ouro que tem subido aí nos últimos dias, os dias que nós tivemos um pouco mais de estresse no mercado, com investidores buscando o ouro aí como uma perspectiva em relação à proteção do dinheiro, né? O ouro acaba sendo aí em momentos de crise um alívio para muitos investidores devido aí à possibilidade de manutenção do seu valor, uma reserva de valor, principalmente por conta das suas propriedades. Você não perde o ouro nunca, né? O alumínio futuro, ele fechou aí a $2.495,75 e o ferro refinado fechou aí também negociação futura a $215,78. Lembrando aí que com a retomada da China e das siderúrgicas chinesas, minério de ferro, os minérios em geral, tem ganho um pouco mais de escala, mas automaticamente sofrem oscilações, principalmente por tentativa de controle aí do preço do minério lá nas bolsas da China, com o objetivo da China também aí reduzir a sua inflação
para a indústria. Não temos fechamento aí na sexta-feira de ações, né? Temos aqui as principais altas e baixas da quinta-feira. Vamos falar rapidamente sobre elas. Na quinta-feira nós tivemos aí dia 8 IGTA 3, Iguatemi subindo 1,74% a R$ 40,31, BRML 3, BR Mall subindo 0,50 a R$ 10,07, LREN 3, Lojas Renner, que subiu 0,34% aí na quinta-feira a R$ 44,57, BRDT3, BR Distribuidora, que subiu 0,21, chegando a R$ 28,73, e Multi3 subindo aí 0,13% a R$ 23,06, as principais altas do dia 8, quinta-feira, último dia que nós tivemos pregão aqui na B3. Já as principais baixas ficaram por conta aí de Companhia Siderúrgica Nacional, que caiu 4,42% a R$ 44,09, Sula 11, que despencou 3,92% a R$ 32,37, VEG 3 caindo 3,69% a R$ 34,73, Localweb caindo 3,56% e fechou o pregão aí a R$ 25,23, TIM S3 chegando aí a R$ 11,24 após uma queda de 3,44% na quinta-feira, e obviamente a gente já fica ansioso aí por essa semana, né, pelo desempenho do mercado nessa segunda-feira. Hoje, falando em indicadores econômicos, vale a pena ficar de olho aí no Boletim Focus, toda segunda-feira, né? Boletim Focus trazendo a perspectiva aí dos principais especialistas e economistas das instituições financeiras, dos bancos, em relação aí à taxa Selic, PIB, moeda e também ao crescimento aí da inflação, que infelizmente aí tem sido frequente nas últimas semanas. Vale a pena então, por volta das 8h30, 9 horas da manhã, já tem a divulgação do Boletim Focus. Inclusive existe a possibilidade de você acessar direto o site do Banco Central e se cadastrar para receber no seu e-mail semanalmente aí o Boletim Focus. Já olhando aí para fora, os indicadores que vale a pena ficar de olho no dia de hoje é o índice de preços no atacado lá da Alemanha, também podendo trazer aí uma perspectiva em relação à inflação. Na semana passada aí nós tivemos aí queda nos pedidos de indústrias da Alemanha, queda aí na produção industrial da Alemanha, e automaticamente nós podemos ver aí uma movimentação também em relação a inflação, que é uma realidade, e um receio aí de aumento da inflação na Alemanha. Tudo isso aí pode ser um pouco explicado, pode ter um pouco de relação com esse indicador que deve ser divulgado hoje, o índice de preços aí no atacado lá na Alemanha. Hoje também nós temos as vendas no varejo do Reino Unido, também olhando aí essa recuperação, principalmente em um momento em que o Reino Unido está muito próximo aí de liberar a sua economia, principalmente próximo das férias, agora que entram as férias de verão deles, né? E existe uma boa perspectiva de uma retomada econômica nesse sentido e uma liberação em boa parte da economia, principalmente para as pessoas voltarem a uma vida normal. E hoje também temos divulgação da balança comercial da China, inclusive essa semana temos divulgação do PIB da China, então vale a pena também ficar de olho nesse grande player hoje e durante essa semana. Olhando aí para o cenário de política, né, a CPI da Covid sempre está aqui no radar, no nosso Morning Call, principalmente porque os investidores estão de olho aí na CPI da Covid, e na sexta-feira nós tivemos aí o técnico de importação lá do Ministério da Saúde, o William Amorim Santana, né, que ao prestar depoimento, ao ser ouvido, ele relatou aí uma pressão fora do comum para que a compra de vacinas da Covaxin fosse aprovada, e também trouxe aí algumas outras informações aí que acabam impactando um pouco mais, principalmente aí em relação a esses contratos que podem realmente aí ter sido apresentados de forma irregular. A CPI agora fica de olho, inclusive quer trazer aí o ex-chefe da Casa Civil, né, o ministro Onyx Lorenzoni, que é um dos braços aí direitos do presidente Jair Bolsonaro, para ouvi-lo aí sobre esse caso aí, principalmente aí da importação
e possível fraude nessa importação das vacinas da Covaxin. Ainda dentro desse assunto CPI, na semana passada, na quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro aí foi questionado em uma carta enviada aí pela CPI, né, com informações suspeitas em relação à compra de vacina, e foi pedido para que ele respondesse a carta. Na sexta-feira, na verdade na quinta noite e sexta-feira, o presidente aí já mostrou que não iria responder a carta, inclusive utilizando o termo que ele está cagando para a CPI, e no final de semana ele enfatizou novamente a posição de que não vai responder, principalmente por dizer que se tratam de ladrões, questionando o presidente da República. Isso infelizmente acaba aí trazendo também um pouco de desconforto aí, olhando aí para a política nacional e também a visão internacional em relação ao Brasil, com a forma e a postura aí de não responder aí aos demais poderes, né? Lembrando, existe a independência dos três poderes, mas ambos não, né? O trio deve se conversar, algo que nós realmente não vemos aí nos últimos meses, últimos anos aqui no Brasil, cada um puxando para o seu lado. Isso acaba prejudicando a política e a economia como um todo. Continuando, a vacina, o emprego e a inflação, o medo da inflação, né, estão mais presentes no radar do brasileiro do que a própria eleição 2022. Falamos aí diversas vezes que existe essa polarização em relação às eleições, diversas vezes aí já falamos sobre as intenções de voto divulgados aí por diversos órgãos aí que acabam impactando aqui o mercado de forma geral, mas especialistas aí do IPEC, uma pesquisa aí, mostra que os brasileiros, em sua maioria, não estão ainda de olho nessa questão da eleição 2022, que parece que já existe uma campanha, né, tanto pelo lado de Lula quanto de Bolsonaro, atuando aí para essa possível eleição 2022. Mas os brasileiros ainda estão mais preocupados então com a vacinação, para voltar a ter uma vida normal, com os seus empregos, né, para retomar a renda, e também com a inflação, esse receio aí no aumento de preços, principalmente quando nós olhamos aí para áreas voltadas aí como área de alimentação, né? O preço dos produtos aí no mercado subiu bastante, entre outros riscos que nós vemos aí de forma geral que são apontados pela inflação. Hoje, dia 12, né, temos a aposentadoria oficial aí do decano, né, o ministro Marco Aurélio Mello, que quando ele completa 70 anos, ele tem que deixar, então tem a aposentadoria compulsória aí do STF, Supremo Tribunal Federal, e aí entra toda a discussão, inclusive, de quem será o seu sucessor. O presidente Jair Bolsonaro aí conversa com o Mendonça, a gente já falou sobre isso na semana passada, é uma das possibilidades, né, entre outras, mas essa é a principal possibilidade aí que o presidente deve encaminhar. A grande questão é que quem entrar aí na vaga do ministro Marco Aurélio Mello deve herdar aí mais de 1.000 processos para continuar aí seguindo, são cerca de 1.165, se não me falha a memória. Entre eles está aí o recurso aí de alguns partidos, do Partido Patriota, sobre a prisão em segunda instância, né, que foi revogada aí pelo STF no ano passado. E agora volta a discussão, principalmente aí com um novo indicado do presidente Jair Bolsonaro, que pode então retomar todo esse tema e levar aí para a pauta do Supremo Tribunal Federal. Essas notícias obviamente devem impactar o mercado, principalmente a partir do momento que haja uma definição de qual nome será indicado pelo presidente para a substituição aí do ministro Marco Aurélio Mello. Olhando um pouquinho aí para a questão econômica, nós temos aí a média de mortes no Brasil por Covid-19, felizmente em queda, desde meados de junho, segundo dados aí da Fiocruz, o que automaticamente aí é um reflexo também da imunização em massa, né? E automaticamente aí nós temos aí uma possibilidade de retomarmos o quanto antes a nossa vida normal e retomar aí o crescimento econômico. Especialistas, de forma geral, continuam criticando aí o peso da reforma tributária, né? Diversos pontos aí que são contraditórios, inclusive aí com a maioria dos especialistas dizendo que a taxação em 20% sobre dividendos é muito alta. Paulo Guedes, por outro lado, diz que outros países aí taxam em 20% a 40% os dividendos e o Brasil ainda estava zerado, mas diversos especialistas falam aí em uma redução para 15%, ou o ideal seria aí 10% aí dessa taxação sobre dividendos, além de outras mudanças aí que
acabam tendo diversos impactos aí, e os especialistas aí criticam também a questão do imposto PJ, que deveria ter uma queda maior em relação àquilo que foi apresentado aí na reforma tributária. O mercado, de forma geral, também tem divergido bastante aí sobre o rumo da Selic no curto prazo, né? Boletim Focus até a semana passada mantendo a perspectiva aí de Selic. Vamos ver o que nós temos no dia de hoje, mas o mercado já fala em uma Selic na casa dos 7,25%, 7,5% ao final desse ano, e outros especialistas ainda divergem, principalmente dentro da perspectiva de que o governo pode segurar um pouco essa taxa Selic para não aumentar também a sua dívida pública, lembrando aí cada ponto percentual aí que acaba aumentando na Selic também aumenta a dívida pública, visto que o governo aí emite diversos títulos aí atrelados basicamente a essa taxa de juros, taxa básica de juros, então ele está aumentando também a sua dívida em forma geral. Por outro lado, né, a gente sabe que para conter a inflação é necessário uma das medidas aí do governo, o aumento da taxa básica de juros, então o mercado acaba divergindo sobre essa questão. Um pouco a gente pode dar uma olhada aí na perspectiva de mercado com o relatório Focus, boletim Focus, que é divulgado no dia de hoje, mas também muita coisa pode acontecer em relação a isso. Mesmo sem um acordo específico da reunião da OPEP, né, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, nós temos aí o preço do petróleo subindo, né, nos últimos dias, principalmente após a divulgação aí na última semana de uma redução no estoque de petróleo bruto lá nos Estados Unidos, e automaticamente isso gera uma pressão aí sobre oferta e demanda, que acaba fazendo com que o preço do combustível do petróleo suba um pouco além daquilo que se imaginava, e óbvio aí conforme a demanda nacional aí e internacional por combustíveis fósseis for ampliando, também devemos ter uma ampliação nesse preço, principalmente se não houver aí uma definição em relação aos países produtores de petróleo, produtores e exportadores, né, ao OPEP ali, com esses países, se não houver uma definição aí sobre o aumento de número de barris de petróleo aí que será produzido e ofertado aí diariamente. Os especialistas do Federal Reserve e também diversas assets aqui do Brasil dizem que mesmo ao receio da variante Delta, né, que é a variante aí mais contagiosa da Covid-19, que tem preocupado a retomada econômica em diversos países, inclusive aqui no Brasil, esses especialistas dizem aí que a variante não deve aí parar a retomada econômica e nem mesmo o aumento do PIB, tanto no Brasil quanto no mundo. A economia deve continuar crescendo, a perspectiva de aumento de PIB também, mesmo em meio aí a esse medo da variante Delta, os brasileiros e a população a nível global começam aí a se acostumar um pouco com essa realidade, principalmente a vacinação, a imunização em massa tende aí aos poucos a dar mais tranquilidade e mais retomada aí dessa economia, e também trazendo aumento no PIB aí, não só no Brasil como em diversos outros países do mundo. Olhando um pouquinho para cenário corporativo, muita coisa acontecendo, mas o grupo aí que toca as operações da Burger King no Brasil, né? Lembrando, inclusive, você encontra eles com o ticket negociado na bolsa, toca todas as operações aí de franquias da Burger King e da Popeye no Brasil, olhando então para a área de hambúrgueres e também frango, né? Aquele frango frito que é mais comum lá nos Estados Unidos. Também agora existe uma negociação do grupo aí que toca então a Burger King para assumir toda a operação da Domino's aqui no país. Domino's também, que é uma marca de pizza conhecida mundialmente, e a ideia aí da rede de restaurantes, né, Burger King, o grupo Burger King aí, a ideia deles basicamente aí é se tornar a maior referência e a empresa com maior número aí de fast foods no Brasil inteiro. Lembrando, isso não é uma recomendação de compra, a gente traz somente aqui algumas informações, mas automaticamente esse é um mundo, é um cenário que também tem crescido bastante, e também a ideia aí do grupo aí de ampliar suas lojas, não somente em shoppings, mas terem lojas de rua. Isso tudo traz uma boa perspectiva para o setor. Essa semana aí começa a ser divulgado os primeiros resultados do segundo trimestre de empresas listadas lá nas bolsas norte-americanas, então é um ponto que deve movimentar bastante o mercado, principalmente por esse reflexo das bolsas americanas e das empresas norte-americanas aí
no restante do mundo, principalmente aqui no Brasil. E lembrando que em agosto nós começamos também aqui a divulgação de resultados do segundo trimestre de empresas listadas na Bolsa Brasileira. Tudo isso deve ter bastante movimentação nos próximos dias e nas próximas semanas no mercado de forma geral. Essa semana aí finalizam IPOs, ofertas iniciais de ações, e temos então estreias na Bolsa Brasileira, né? São 5 estreias, a Tento, 3 Tentos, né? Que é a empresa aí voltada ao setor agro, BBM Logística, a Smart Fit, que passa aí por todo aquele processo, principalmente com sócios minoritários aí que na semana passada tentavam boicotar a oferta inicial de ações, mas continuou, e essa semana nós já devemos ter aí o lançamento aí das ações no mercado secundário, na B3, a CBA e a Intercement também aí essa semana começam aí a ser negociadas após a IPO, oferta inicial de ações, começam a ser negociadas na B3. E no final de semana o Richard Branson, ele venceu o Jeff Bezos e o Elon Musk, né? Aí fez a primeira viagem, né? O primeiro voo espacial tripulado lá no sábado. Essa é uma notícia importante para o mercado, principalmente porque a gente vê aí essa corrida aí dos 3 bilionários, né? Cada um querendo o quanto antes fazer a viagem. Alguns falam aí que foi gasto cerca de 1 bilhão para essa viagem aí de Richard Branson. E ele acaba vencendo aí o dono da Amazon, que na semana passada aí deixou de ser o CEO, né? E tivemos uma forte valorização, mas ele deixou de ser o CEO da companhia, de gerir toda a companhia. E por outro lado também Elon Musk, também que estava nessa corrida, o dono da Tesla, que também já figurou entre aí os principais, os homens mais ricos do mundo, chegando a alguns momentos a assumir a ponta de homem mais rico do mundo, também perdeu então nesse momento aí esse primeiro voo espacial, perdeu essa primeira corrida espacial. Isso tudo aí deve movimentar também o mercado, visto que não é mais novidade. Isso também pode fazer com que essas empresas aí tenham algum tipo de volatilidade em relação ao mercado. Vamos falar agora um pouquinho sobre abertura e fechamento de mercado. Já são 6h20 da manhã. Nesse momento nós temos aí as bolsas asiáticas fechadas. Na China a alta foi de 2,14%. A bolsa chinesa chegando aí aos 15.161 pontos, retomando aí boa parte também das perdas da última semana e recuperando aí bastante daquilo que perdeu nos últimos dias. Já no Japão também temos fechamento, a Nikkei no Japão alta de 2,25%, o Japão que também teve fortes quedas na semana passada, chegando novamente aí a 28.569 pontos. Já as demais bolsas aí no mercado europeu, que já está em aberto, nesse momento nós temos o DAX na Alemanha caindo 0,20%, o CAC na França caindo 0,40% e no Reino Unido a queda é de 0,55%. Pré-market dos Estados Unidos também uma perspectiva aí de quedas nesse momento, né? Dow Jones caindo aí nesse momento 0,30%, S&P 500 caindo 0,20% e a alta de Nasdaq de 0,05%. O mercado ainda oscilando bastante, muita realização após as fortes altas aí da sexta-feira também, e automaticamente um receio também em muitas economias após novos recordes aí como nós tivemos aí nas bolsas mundiais. Não há um cenário definido. Índice Ibovespa normalmente acompanharia as bolsas americanas nessa possível tendência aí de baixa, mas podemos aí ter o reflexo ainda da sexta-feira, né, que foi bom para o restante das bolsas mundiais, e podemos aí ter as ações brasileiras se recuperando em relação aí à quinta-feira, que foi um dia de fortes quedas, mas o mercado é soberano. Qualquer movimentação, noticiário interno também pode potencializar perdas ou ganhos para o índice Ibovespa de forma geral. Obrigado pela sua companhia. Voltamos então após o nosso probleminha técnico, né? E eu te espero amanhã a partir das 5h50, ou você que nos assiste gravado também, para que nós todos os dias conversemos, temos esse bate-papo aqui a partir das 5h50 da manhã. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha para que o YouTube continue entregando esse conteúdo aí de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Bons negócios, uma ótima semana. Tchau, tchau.